Olá, pessoal! Estamos começando o podcast do Professor das Obras. Eu sou o engenheiro Hugo Cruz, o Professor das Obras, e esse podcast é em parceria com a Vedacity Pro, porque o assunto de hoje é selantes e adesivos. A gente gravou um episódio com o Pedro, que é engenheiro químico da Vedacity, e também com o Vitão, falando sobre o selante PU Fachada e sobre o selante PU 40, certo? E hoje nós vamos falar de 4 outros produtos, né? Mais ou menos no formato como a gente fez o último, mas hoje tem uma pitada especial, tá? Sei, vamos. A gente vai fazer uma aplicação aqui para as pessoas entenderem. Fazer uma demonstração aí. Exato. Uma demonstração, claro, com materiais totalmente outros aqui, que a gente conseguiu Fictícios. espalhados aqui pelo estúdio, né? Mas a galera vai conseguir entender algumas coisas a respeito da aplicação. Bom, a Vedacity lançou, foi nesse mês, Vitão? O mês passado? Mês passado, né? Foi em setembro. Não, foi setembro. Foi em setembro, Faz um tempinho. então já faz um tempinho. Lançou 6 produtos novos de uma linha de selantes e adesivo. Eu vou falar rapidamente quais são esses produtos para vocês, tá? Primeiro, adesivo Fixa Cuba, adesivo Fixa Espelho, selante PU Calha, selante PU 40 e selante PU Fachada e, por último, selante PU Construção. Nesse podcast nós vamos falar das propriedades, tirar várias dúvidas aqui a respeito do PU Construção, que é um selante, né, do selante PU Calha e de 2 adesivos, que é o Fixa Cuba e Fixa Espelho, tá? A gente vai entender um pouquinho das diferenças entre esses produtos que... Pega ali para mim, Vitão, fazendo favor, que quando você vai numa loja de material de construção, pela embalagem eles parecem muito, mas não são, né, internamente iguais, têm propriedades totalmente diferentes, né? A gente já falou no podcast sobre selantes PU 40 e PU Fachada, algumas diferenças muito importantes que as pessoas precisam saber, e nesse nós vamos falar de outras diferenças entre esses outros 4 produtos que faltaram. Beleza, Vitão? É isso aí. No outro a gente falou mais sobre produtos para juntas, né? Uhum. E hoje a gente vai falar aqui sobre produtos aí para vedação e fixação. Ótimo. Bem dividido, então ficou. Vitão, fala para mim o que você faz na Vedacity Pro. Bom, eu sou do núcleo de engenharia, que é uma área do departamento comercial focada em fazer especificações de materiais e memoriais descritivos aí de todos os produtos da Vedacity, todos os produtos para construção civil que a gente tem, da fundação até o acabamento. Legal. E o nosso convidado de hoje é o Pedro, que é engenheiro químico da Vedacity. Pedro, qual que é a sua atuação lá dentro? Bom, eu trabalho na área de marketing de produtos, então eu faço a parte aí de projetos de desenvolvimento de novos produtos para a Vedacity, incluiu aí que eu participei desse projeto do desenvolvimento dos selantes que a gente lançou agora em setembro pro B2B, né, para as construtoras. Legal. Bom, no podcast passado que eu vou deixar aqui na descrição para vocês, a gente falou sobre o PU Fachada e o PU 40, tá? Então, se vocês tiverem interesse em saber mais sobre esse produto, e quando eu falo produto, eu não estou falando que a gente fez um podcast falando só do da Vedacity, a gente explorou as propriedades desse material, que é importante, que é você que trabalha com obra, você precisa conhecer isso, porque ele é aplicado em diversas etapas da construção. Como o Vitor falou, ele é aplicado em juntas de movimentação, dilatação, o PU Fachada é aplicado em fachada também. Você precisa entender das qualidades desse produto para poder especificar e conferir se aquilo que está sendo utilizado na sua obra está correto ou não. Não dá para você ir numa loja de material de construção, olhar, comprar qualquer um. Você tem que saber o que está comprando, tá? Bom, então vamos lá. Vamos começar hoje falando um pouquinho do PU Construção, tá? Porque esse nome também pega um pouco, né? Parece que dá para usar em qualquer lugar da construção. E não é bem assim, né? Fala pra gente onde que dá para ser aplicado o PU Construção. Bom, o PU Construção ele é um produto muito voltado para as juntas, né, de perimetrais, então aplicação em vedação de esquadrias, aplicação em vedação, né, que você precisa ali preencher uma junta mais estética para só não permitir que a água passe ali por ele. Então ele é um produto bem voltado para esse tipo de aplicação. Legal. A tecnologia do selante da Vedacity é MS Polímero. A gente falou no podcast passado, mas acho que é importante
novamente Sim. explicar. Legal. Sim, a gente tem uma tecnologia MS polímero, é um produto, uma tecnologia nova, relativamente nova, né, comparado com as outras tecnologias. É uma tecnologia que ela vem agregando as qualidades de um silicone e também as qualidades de um poliuretano, né? Então é um produto que ele une as melhores características de cada uma dessas tecnologias. Então ele agrega bastante a característica do silicone de resistir bastante a intemperismo, né? Resistir bastante a sol, chuva, tem uma durabilidade grande e também une bastante a questão de adesividade, de colagem, né? Que a gente vai falar bastante aí dos adesivos também, dessa força de colagem que o PU traz, além de ser um produto que pode ser pintado, né? Diferente do silicone que acaba não podendo. Legal. Tem uma outra informação que eu acho muito importante, é que existem alguns selantes no mercado que eles precisam de aplicação de primer. Esses selantes da Veracity tem? Não precisa de aplicação de primer, o próprio produto já faz essa aderência, né, na superfície do material que ele vai ser aplicado. Até diversos materiais a gente pode aplicar aí no produto, metal, concreto, parede, alvenaria, seja alvenaria pintada, madeira, enfim, né, uma afinidade de materiais que ele pode ser aplicado e sem primer. Então você não precisa se preocupar, a superfície só precisa estar limpa para não ter nenhum resquício aí de gordura ou de pó, que aí vai atrapalhar na aderência. Tá, legal. Eu tô entendendo que esse podcast é uma continuação do outro. Então vai ter coisas que eu vou falar aqui que você precisa ter escutado do outro podcast. Não tá? perca. Não perca, né? O outro e depois volte para esse para continuar a saga dos selantes, né? Bom, existe uma característica do PU Construção que ele é a metade do PU 40, que era a metade do PU Fachada. Sim. Que é a capacidade de movimentação dele, né? Exato. Como a gente fez, como esse é um produto muito indicado para a parte de juntas perimetrais, normalmente essas juntas não são juntas que têm uma solicitação tão grande da construção, né? Então, por isso que o produto ele não tem tanto essa flexibilidade que o 40 e que até o Fachada tem. Então, é exatamente pela questão de aplicação, né? Como a gente está especificando que o PU Construção ele é para esse tipo de aplicação, ele tem essas características que são próprias aí da onde ele é indicado. Isso. E até a dimensão da junta, né? Isso. Também é diferente, né? Sim, a dimensão da junta é menor, né? Essas juntas perimetrais normalmente aí no máximo vai ter o quê? Uns 10 milímetros, 1 centímetro. Então a gente especifica aí que o nosso produto ele atende aí de 5 a 10 milímetros. Até 10 milímetros pode ser aplicado o PU Construção. Aí passou disso a gente já indica o PU 40. Exato, exatamente. Legal. Bom, o que a gente não falou no podcast passado é que todos esses produtos têm cores variáveis, né? Sim. E do selante PU Construção, as cores disponíveis é branco e cinza, certo? Mas tem uma informação legal que você estava falando antes, né? Isso, que a gente, caso tenha alguma construtora, né, algum cliente precise de uma cor específica, a gente consegue fazer também, né? A gente faz sobre make to order, Encomenda, né? Sobre né? Encomenda. E aí o cliente tem que passar com um prazo antes? Como que é, Pedro, que tá hoje? 45 dias? 45 dias a gente tem para atender, então a gente faz toda a parte de entender que cor que precisa, né? Até uma avaliação ali de coloração a gente consegue fazer para indicar certinho a cor que ele precisa no final. E 45 dias é o tempo que a gente tem aí de produção para ter as cores, né? Ter o colorante ali Para incluir na programação ali, exato, né, da e incluir na linha da fábrica para produção e entrega também do produto. Legal. Bom, então esse PU Construção, ele é um selante e tem também o último selante que faltou a gente falar, que é o Calha, PU Calha, né? Qual que é a grande diferença entre o Calha e o Construção? O Calha é sempre um produto mais voltado exatamente para essa aplicação de colagem de calhas e rufos, né? Então, o grande diferencial dele é essa força de colagem que ele vai ter para fazer união de chapas. Então, até uma força que ele tem, assim, a mais do que os outros produtos que a gente citou aqui, porque para ter essa garantia de que vai colar sem ter problema. E é um produto que ele não precisa do rebite, né? Na hora de você fazer a união das calhas, eu não preciso colocar rebite nessa união da chapa com as chapas, só o produto mesmo já vai fazer tanto a colagem quanto a vedação para que não passe água. Tá, então quando um calheiro
subir num telhado para colocar uma calha e depois ele tem que fazer a vedação ali da calha, ou a vedação do rufo ou da pingadeira, ele deve usar o PU calha, é isso? Isso, exatamente. Então ali as vedações, né, entre as chapas e as vedações ali nas uniões, ele sempre vai fazer com o PU calha. E aí ele pode substituir nessas uniões entre as chapas o EBIT pelo PU. Lembrando sempre que a parte de fixação na estrutura, ele vai realmente aí ter que utilizar Fixação parafuso, mecânica, né? Fixação mecânica, enfim, para fazer essa colagem, não, né? Essa fixação. Para aprender. Porque realmente aí é uma fixação mais estrutural, né? Então Sim. o produto ele é mais para essa parte de colagem mesmo da união. Legal. Eu tô com um caso numa obra que é bem atípico. E aí agora me surgiu uma dúvida. É um caso que a gente vai ter que ter uma saliência na fachada. Imagine assim, ó, uma fachada onde você tem algum elemento que ele cresce para fora da fachada, né? E você precisa fazer um rufo nesse elemento, como se fosse ali uma moldura. Vulgo dente. Um dente, exato, um dente na fachada, uma moldura, né? E você vai colocar um rufo protegendo esse dente, né? Esse rufo, ele vai ser provavelmente fixado com parafuso, esse tipo de coisa, né? E depois ele vai ser vedado, né? Mas ele é um rufo, então poderia ser o PU calha, mas ele vai estar na fachada, num lugar de difícil acesso, difícil manutenção. O que vocês recomendariam? Bom, como ele é um rufo, né, e é a partir de uma vedação de um metal com a estrutura, a gente recomenda nesse caso realmente o calha, que ele é realmente próprio para isso e ele pode ficar exposto, que também ele tem uma resistência boa ali a intemperismo. Não lembro agora de cabeça qual que é o valor do nosso, né, mas o calha seria o mais indicado nesse caso exatamente por causa disso. Como é uma vedação que não é uma junta de dilatação, né, não é algo que você precisa ter tanta flexibilidade, o calha vai ser bem indicado para fazer essa aplicação. Falando um pouquinho das propriedades, a gente vai entrar nisso mais para frente também, mas aí que está a diferença entre os dois produtos, né, como o Pedro falou no começo. O calha, ele já é um produto mais... Ele faz a vedação também, ele tem essa propriedade de vedar, mas ele é muito mais focado em ter uma característica mais forte na adesão, na colagem. Já o fachada já é um produto com mais flexibilidade, que vai acompanhar mais a movimentação da estrutura, que é para juntas. Então, a diferença entre o calha e o fachada, ou o PU construção ou o PU 40 é justamente essa. O calha já é um produto mais duro, mais rígido, que vai ter uma adesão melhor e não vai acompanhar tanto quanto os indicados para junta de dilatação ou juntas em geral, né? Tá. O PU calha, a resistência ao V é de 1.500 horas. Isso. 1.500 horas, tem um ensaio de 1.500 horas. Tá, então, para esse meu caso, você indicaria o calha. E se o cara errasse lá e utilizasse o fachada, o que aconteceria? A questão do fachada é que se você precisar de uma fixação com ele não vai conseguir ter a sua... Ele não vai ter performance, né? Então é como o Victor falou. Na hora que você vai fazer essa parte de colagem, se for só vedação, ele não vai dar problema. Mas muitas vezes você vai acabar utilizando o calha, né? O produto para calha, mesmo seja para você fixar ele na estrutura, né? Então o PU fachada ele não vai ter essa questão de conseguir aguentar o peso, entre aspas, ali do rufo ou mesmo da calha, né? Então, é que tem muitos calheiros que utilizam o parafuso para fixação da pingadeira ou do rufo. Se for só para fazer a vedação, só para vedar. Né? Você vai fazer a colagem que o fachada não vai tão bem. Sim. No caso, você vai estar usando um produto que talvez ele performa a mais do que você teria ali para aquele ponto que você está usando. Problema, assim, questão de vedação, você não vai ter com fachada de qualquer forma. Tá, legal. Bom, vamos explorar um pouquinho as características técnicas desses produtos antes da gente entrar nos adesivos? Pode ser? Sim. Bom, as principais diferenças que ele tem com relação aos outros do outro podcast que a gente falou foi com relação à garantia, né? Que o PU fachada tem uma garantia de 10 anos, né? O PU 40, 8 anos, e o PU calha, ele tem 5 anos. O construção, deixa eu me ver aqui, me ajuda aí, Vitão.
Mas Acho que o do construção a gente não fala... Não tem essa garantia intempéries, né? Porque o construção, ele é... As áreas de aplicação dele são áreas internas, né? Na maioria das vezes. Tá. Então, a gente não focou nessa parte de colocar aí a garantia intempéries, porque ele não é um produto que vai ficar exposto. Não que ele não tenha, ele tem também, todos os nossos produtos têm os testes de intemperismo, mas a gente decidiu não colocar porque a gente sentia que não fazia sentido pro tipo de aplicação que ele é mais para junta perimetral interna. Não é um benefício, um atributo que vai ser tão legal quanto para os outros que vão ficar expostos, né? E ele pode ser exposto, não vai ter problema, ele vai ter uma garantia tão grande quanto até do PU Calha. A gente tem o ensaio dele de 3.000 horas do PU Construção. Então, você vê que ele até tem uma... É maior até do que o do PU Calha, né? Mas a gente só não colocou na embalagem exatamente porque a gente entendia que os outros faziam mais sentido a gente colocar. Faz mais sentido os outros atributos. E ele não. Bom, vai usar o calha na calha? Vou usar o calha na fachada. Calha na calha, fachada na fachada e construção na construção. Na construção. Boa. Tá certo, então tudo bem. Não tem como errar, né? Não, claro que o da construção você vai usar, como eles falaram, juntas perimetrais, internas, né, janelas, enfim, mármores, granitos, né? Tem isso também. O pessoal, quando coloca ali uma bancada de mármore, de granito, você tem que fazer ali um acabamento, né? O produto indicado para esse caso é o PU Construção. Exatamente. Não vai manchar mármore, né? Não vai ter nenhum tipo de ataque, até porque é um produto com a tecnologia MS, que é uma tecnologia que não tem solvente. Então ali não tem nenhum perigo de migrar nada para pedra. Tá. Bom, entrando nos adesivos aqui, o adesivo nós temos o Fixa Cuba e o Fixa Espelho, que a Vedacity lançou. Tá. As pessoas, quando vão fazer uma instalação de cuba na obra, elas sempre lembram da casa quando tá cheia de louça dentro da cuba, né? E aí por cima tá com o ralinho ali da cuba fechado, então tá cheio d'água. E isso dá uma impressão de que tem muito peso dentro da cuba, né? E, para quem entende um pouquinho, você fica, ai meu Deus, isso tá colado com selante, parece que vai descolar de tanto peso ali, né? Sim. Pontual. É isso mesmo? Esse é o cuidado com relação ao PU certo, né? Para aplicação. Fixa Cuba? Exato. Acho que até um ponto importante que é o PU, você colocou que é ter o produto certo para aplicação correta. Então, exatamente, tem muito peso ali dentro da cuba. A gente tem que ter um produto que vai garantir que ele vai aguentar esse peso. Exatamente, o nosso produto a gente tem um produto que aguenta aí 150 quilos em cada 10 centímetros aplicado, né? 10 centímetros quadrados aplicado ali de produto. Ele vai aguentar 150 quilos, que vai ser mais que suficiente para aguentar aí o peso de uma cuba completamente cheia de água, cheia de louça, cheia de coisas ali dentro, sem você ter essa preocupação de que vai se soltar. 150 quilos geralmente está dentro da cuba da sua casa lá, então? Fica menos, né, em casa. Eu lavo a louça direto. Que tem uns pratos muito pesados na casa. Sabe aqueles copão de, né? O arrancando aí, que você falou, enche de água, né? Esse era o salário. Você põe só pra testar, né? Só pra testar. Tá certo. Bom, o Fixa Cuba não é um produto com tantos mistérios, né? Não tem muito que a gente abordar, né? E tem a cor eu achei interessante. A cor é branca, né? Sim. E às vezes algumas pessoas podem falar assim, poxa vida, né? Estão lançando aí um produto só na cor branca, mas e se minha cuba for inox? Calma, jovem. Né? Geralmente essa cola ela não aparece. Não aparece. Exato. Como é a colagem ali da cuba com a pedra, ou, né, enfim, ela vai ficar interna, né? Então ela não vai ficar aparecendo na parte externa, você não vai nem ver essa cola. Então por isso que a gente lançou só na cor branca, exatamente porque não vai, né, ser alguma coisa que vai ficar exposta, vai ficar ali externa. Dá para usar esse produto também para fazer vedação em geral, mas normalmente aí é mais o PU Construção, né? Que o pessoal faz a parte de acabamento mesmo. Legal. Quando a gente fala em acabamento, por exemplo, de box, de banheiro, que o pessoal sempre aplica ali, né? O pessoal sempre usa o silicone nesse caso. Por que o silicone e não o selante? Bom, silicone normalmente é mais utilizado porque é utilizado silicone acético, né? E ele acaba sendo um produto de melhor custo-benefício para esse tipo de aplicação para box. Acho que a gente não está falando muito de silicone, né? A gente está mais falando de EMS. O silicone ele tem alguns tipos de questão que ele só pode ser aplicado em alumínio,
cerâmica e vidro, né? Então, essa delimitação acaba que entra muito para essa aplicação de box em específico. E nas outras aplicações você acaba precisando de outro produto exatamente porque ele não tem compatibilidade, né? Dá para aplicar o PU nesses tipos de aplicação também, ele consegue entrar. A questão no box, é até importante, por que usa silicone? É incolor, né? Então, o silicone é o único produto que você tem a coloração incolor, né? Que ele não tem ali uma cor. Esteticamente vai ficar bem mais bonito. Esteticamente o silicone fica mais bonito no box, porque é vidro, né, e tudo mais. E o PU não, você teria que colocar um PU branco, um PU ali de alguma outra cor. Acho que talvez questão de estética muito, que ainda se utiliza no box o silicone. Uhum. E o silicone tem uma diferença para o PU com relação à resistência também? Em questão de durabilidade... Limpeza, durabilidade, sei lá. Não tem. Os dois têm uma durabilidade muito grande. Silicone é um produto que dura muito tempo, né? Acho que o único problema, entre aspas, do silicone é a questão de que ele precisa de antifungo, né? Pra não ficar preto, né? Não ficar ali com mofo. Mas considerando a durabilidade dele de performance mesmo, a durabilidade do silicone é muito grande, assim como a do MS. O grande ponto de toda essa conversa que a gente está falando é que as pessoas precisam saber onde elas vão utilizar esse produto, né? Uhum. Não dá para chegar e falar assim, sobrou um pouquinho do PU fachada, vou usar lá, né? Não vai bem, Sim. né? Então tem muito disso, é saber a aplicação e saber aplicar o produto. Sim. Né? Principalmente esses fixadores, né? Que são produtos aí com um módulo maior, né? São produtos voltados e foram formulados focados na adesão, né? Em fazer a fixação entre dois materiais, a colagem entre dois materiais. Diferente dos produtos que são aí para juntas, para aguentar a movimentação, com mais flexibilidade, com mais capacidade de movimentação. Então, é importante entender essas características justamente para fazer a especificação correta e para quando pegar uma especificação também, o engenheiro de obra, pegar uma especificação, entender o que está sendo indicado ali para sua obra e comprar o material correto. Legal. E quanto a relação ao módulo que o Vitor falou, quanto maior for o módulo, mais duro, né, é o produto. Ele vai ser mais resistente, né? Ele vai ter mais força ali para resistir contra a deformação dele, né? Ele vai ser menos flexível, né? Vai ter uma Isso. capacidade de movimentação menor. E aí uma nem recuperação elástica menor. e nem sempre é bom ou ruim, né? Eu acho não, né? Na verdade, depende realmente da aplicação que você tá destinando o produto. Então, no fixa-cuba, eu preciso de um módulo alto, né? Eu preciso de uma modularidade alta. Exatamente, para ele ter uma força ali de colar aquela cuba e não permitir que a cuba se mova, né? Não permitir que ela se solte ou rasgue São ali. São produtos que coisa. alongam menos também, né? Porque a ideia é colar os dois materiais e que eles fiquem fixos ali, né? Exato. Que ele não fique movimentando, né? Então tem um alongamento menor também. Legal. Bom, e tem um último aqui, rapidamente, para a gente falar do fixa-espelho. Fixa-espelho, eu sei de um problema muito comum, que é o manchamento do espelho, né? Qual que é a vantagem do fixa-espelho? Bom, exatamente essa, né? De não manchar o espelho. Então ele é feito com material, a gente garante, né, que as matérias-primas que são utilizadas na fabricação dele não vão afetar essa película, né, do espelho e que não vai ter manchamento aí com o tempo. Então a gente garante que, pelo menos aí por 10 anos, o produto em si, ele não vai ter nenhum componente que possa manchar ou modificar o espelho de qualquer forma. E o espelho geralmente é pesado também, então ele precisa Sim. ser bem resistente, né? E além disso, né, ele tem toda a força de colagem. A gente tem uma força aí de 120 quilos por 10 centímetros quadrados, mais que suficiente em alguns cordões. Você vai conseguir colar esse espelho sem você ter qualquer tipo de risco de ele cair. Acho que uma coisa meio importante dos fixa-espelho é sempre a aplicação, né? É isso que eu ia falar para você falar, como é que é a forma de Sim. aplicação, porque essa orientação é importante. Sim, é tanto importante para a gente aplicar da maneira correta, né? E garantir que o espelho não vá cair ou não vá se soltar, e também para não manchar. Então a aplicação do fixa-espelho é sempre em cordões, né? A gente nunca recomenda fazer uma aplicação um pouco mais concentrada do produto. Exatamente igual a gente falou na outra, né? Esses selantes, eles curam com a umidade do ar. E eles curam de fora para dentro, né? Então, a parte de fora dele cura primeiro e a parte de dentro vai curando aos poucos. Então, se eu faço uma concentração muito grande de produto, eu vou demorar muito tempo para que ele seque
internamente. E aí eu tenho aqui sempre o perigo desse espelho cair, porque o produto não secou ainda e não está performando. Então, aplicando em cordão, eu garanto que vai secar rápido e que ele vai ter a força já... Sempre na vertical, né? Isso. E sempre na vertical, aí é uma questão de, normalmente, o espelho tá em ambiente úmido, né? Então, banheiro, né? Ou, sei lá, enfim, até numa sauna, por exemplo, se tiver um espelho. Porque a gente impede com que a água condense na horizontal ali e fique empoçada no selante. E aí, normalmente, esse empoçamento da água é o que vai fazer e vai dar com que o espelho comece a ter corrosão, né? E comece a ter um manchamento dele. Então, a aplicação na vertical é muito importante para a gente evitar isso. Tá. Um outro ponto para os nossos amigos vidraceiros aí, enfim, que trabalham com espelho, é pensar o seguinte. Ele vai colar um espelho retangular num banheiro, por exemplo, e aí suponhamos que esse espelho, para efeito de cálculo simples aqui, seja de 1 por 1. 1 metro por 1 metro. Espelhão quadrado, tá? E a recomendação do fixa espelho é de que ele suporta 130, se for 120, está escrito 130 aqui. 130, 130 quilos a cada 10 centímetros quadrados de produto aplicado, certo? Então, suponhamos que ele pega esse espelhão, né? Ele tem um peso, esse espelho, sei lá de quanto, suponhamos que seja 50 quilos, né? Com 10 centímetros quadrados de produto aplicado, ele suportaria 2 espelhos e meio, vai. Sim. Então, teoricamente, ele precisaria aplicar 10 centímetros quadrados dividido por 2 centímetros, 2,5, né, de produto. É mais ou menos isso? Não. São 10 centímetros quadrados ali de área total onde o produto estaria aplicado tanto no espelho, né, quanto na parede. Aí teria que fazer realmente uma conta. Eu não... É que, na verdade, acho que esse cálculo, né, é um teste de laboratório que é feito. Sim. E aí é dividido pela área e calcula ali que 10 centímetros quadrados resiste a 130 quilos. Mas claro que se o cara pegar um espelho de 1 por 1 e aplicar só 10 centímetros quadrados ali, o espelho não... não, mas e se ele pegar... Porque você imagina que na hora que eu aplicar com o selante o cordão ali, que vai sair do bico do cartucho, é de quantos centímetros? Não chega nem a ser 1 centímetro. Não, normalmente é meio centímetro. Meio centímetro. Então, se eu fizer 20 metros, eu vou ter 10 centímetros quadrados. Sim. Certo? Certo. Então, ele dividir a área ali, né? Exato. E se ele fizer um desenho em cordão, como o Pedro falou, né? Com 3 centímetros quadrados ali espalhados nesse espelho, teoricamente é para ele fixar. Aí ele já tem Sim, mas é até legal falar isso, porque a gente já tem todas essas tabelas na nossa ficha técnica, né, dos nossos produtos. Então a gente tem a tabela com as dimensões do espelho, tanto as dimensões dele, né, quanto a espessura do espelho também, né, porque isso vai influenciar no peso dele, com a quantidade de cordões e quais são os tamanhos dos cordões que você tem que fazer no espelho. Então aí na nossa ficha técnica você não precisa ficar fazendo conta, essa conta que... Os 10 centímetros quadrados. 10 centímetros quadrados, o peso pesa tanto, o produto suporta tanto, vou ter que fazer tanto cordão de tantos milímetros. Não, já tá lá na nossa ficha, você vai lá, você vê, o meu espelho é tanto, se eu fizer 4 cordões de tantos centímetros, ele já vai estar aguentando o meu produto. Lógico que tem um coeficiente ali de segurança, né, pra gente trabalhar. Eu confesso que eu não sabia disso. Não sabia dessa. Não, foi leia muito a ficha bom. técnica. Leia a ficha técnica. Ficha técnica sempre tem. E eu achando que eu tava com a ficha técnica. Isso aqui não tem nada de ficha técnica. Não, pra ninguém precisar fazer conta e ficar aí pensando, né? E a gente sempre recomenda um ponto importante. A gente fala normalmente são 4 ou 5 cordões, né? A gente sempre fala pra espalhar, né, esses cordões pela área do espelho também para distribuir um pouco do peso do espelho pelo selante, né? Também facilita ali na hora da colagem. Legal. Vitão, você tem alguma propriedade que você gostaria de explorar, que você acha interessante desses produtos que nós falamos? Cara, acho que uma em específico, eu acho que não. Acho que o legal, como a gente falou no outro, a gente tem aqui todas essas propriedades são de norma, né? Os nossos produtos todos atendem à norma, a ISO 11600.
Então, todas essas classificações aí que a gente vem falando de movimentação de junta, de capacidade de movimentação, módulo, dureza, recuperação elástica, tudo isso são requisitos e parâmetros mínimos de norma que a gente atende. Então, é legal a pessoa dar uma olhada na ficha técnica, entender cada propriedade ali, entender também o que a norma indica para conseguir especificar o material correto, né? E quando olhar lá a classificação de cada produto, seja o nosso ou seja qualquer outro, saber comparar. Porque às vezes a gente vê um produto que tem um alongamento gigante, mas para aquela aplicação não faz muito sentido. E a pessoa brilha o olho naquilo ali e fala, pô, mas esse aqui tem 500% de alongamento. E nem sempre isso é importante, que o Pedro falou. Às vezes tem um módulo muito alto, mas se for para um produto que precisa ter uma capacidade de movimentação legal, um módulo muito alto já não é legal. Então, é entender cada propriedade da ficha técnica, da norma também, para saber especificar o material correto. Legal. E para quem esperou até agora, chegou o momento, né? Chegou a hora. Onde nós vamos fazer uma demonstração Ideia do Hugo. prática aqui de como aplicar o selante numa superfície improvisada que nós temos aqui. Vai simular uma pingadeira aí, né? Exato. Vamos simular uma platibanda aqui com uma pingadeira sendo fixada nela. Bom, antes da gente começar a fazer bagunça aqui, pega esse produto para mim, Vitão. Tá, vamos fazer igual o programa da Ana Maria Braga aqui, ó. Olha, o produto quando você comprar na loja de material de construção, ele vai vir dessa forma, tá? Ele tem esse biquinho, tomem cuidado, tá? Porque às vezes você vai lá numa loja de material de construção e o que vai acontecer? O produto vai estar assim lá. E o biquinho pode não estar preso aqui, Sim. né? Mas você vai precisar desse cara, tá? Senão você vai sair aqui do cartucho de uma forma muito grosseira e você vai ter que botar o dedo e não vai ficar legal, né? Então você vai precisar desse cara, esse cara vem junto quando a Vedacity, que fabrica esse produto, Já vai junto. e entrega pra loja, ela entrega com o bico, tá? Então é seu direito pedir o bico. Boa. Ó, seu direito pedir o bico, viu? Seu direito pedir o bico. Tá bom? Tá. Então aqui, ó, vem o bico, né? O que a gente faz aqui primeiro, Vitão? Corta. Corta o bico no diâmetro aí. Corta o bico no diâmetro suficiente para o produto sair, tá? Você pega esse cara aqui, ele tem uma rosca interna aqui, tá? E depois que você cortar, ó, ele vai rosquear aqui, ó. Beleza? Não pode cortar rente aqui, senão não vai rosquear, né? Exato. Você tem que cortar só a Só pontinha o biquinho, dele, né? o biquinho dele. Aí ele vai rosquear, pronto, tá? Rosqueado, tá? Eu não sei se esse aqui já vem assim. Ele já vem cortado. E Ah, aí, se já caso você quiser um diâmetro maior, né? Aí você pode cortar mais. Aqui. Ah, legal. Então esse aqui ele já vem Porque ele cortado. vem bem fininho, né? Então, se for aplicar uma junta de dilatação, você corta maior aí do diâmetro que você vai precisar. Legal. Então você pode fazer o corte aqui com uma lâmina de serra, um estilete, alguma coisa assim, tá? No diâmetro que você precisar. Beleza. Essa bolinha aqui, ela não vai te atrapalhar na hora de aplicar, tá? Ela vem para poder ficar preso aqui, para você não comprar sem o bico, tá? E esse produto aqui, que é um selante, ele é um produto mais duro, né? Então, se você for utilizar um aplicador, toma bastante cuidado. Como a gente falou do silicone, que é utilizado no box, no banheiro e tal, esse produto, ele é menos duro, né? Ele é mais fácil de sair do cartucho, né? Então, existe um aplicador que pro selante, você vai entortar o aplicador, Sim, mas é tem difícil de sair. diferença, né? Entre os tipos de pistola aí. Exato. Então, a pistola para selante é uma pistola mais robusta, mais parruda, que é a que eu tenho aqui e vou mostrar, tá? Então, tomem cuidado. É bom sempre ter as duas pistolas, ou no caso, ter só a pistola do selante, que ela serve também para o silicone. Beleza? Então, Aproveitando que você tá com a embalagem aí também, Hugo, na mão, mostrar aqui que dessa nossa nova linha, né, Pedro? Todos os selantes, a embalagem é meio parecida, fica um pouco, pode ser que o pessoal, você falou, fica confuso, mas todos os nossos, ele tem selante e uma classificação aqui do que ele é e o nome dele e os atributos e as áreas de aplicação na própria embalagem. Então, pela embalagem mesmo, você já consegue identificar qual o tipo de produto e qual a área de aplicação dele. Muito bom. Isso aqui é extremamente importante, essa área de Então, aplicação. fachada já tá escrito fachada, bem na cara. Calha, bem na cara. Não tem como errar, né? Tá. E aí, o que é o PU40?
né? Onde aplica? Vai lá no podcast anterior e assiste, né? Porque Ouvir a embalagem. Ouvir a Mas embalagem. ouvir o podcast é melhor. Eu acho que é melhor também, porque você vai escutar uns macetes lá. Bom, beleza. Gente, vamos começar então a bagunça. Como a gente já tá acostumado a fazer isso lá na Vedacity, eu e o Pedro aplica isso todo dia, quem vai aplicar hoje vai ser o Hugo. Muito bom. Ó, eu coloquei um aqui dentro já se chama de pistola, né? Pistola Sim. aplicadora. Pistola aplicadora. Tá bom, eu chamo de aplicador. Mas é uma pistola mesmo. Aplicador. Eu já coloquei o produto, já fiz o corte aqui, já conforme eu falei antes, e tá aqui o produto. O que a gente vai simular aqui, ó? Essa madeira aqui, de pé, é como se ela fosse uma platibanda. Tá pegando bem aí, Bruno? Assim fica? Ou é melhor pra cá na mesa? Aqui sim, tá bom? Tá bom. Se eu deixar assim no Legal. apoiada. Então, assim, suponhamos que isso aqui seja uma alvenaria requadrada, né? Que está escondendo um telhado que, por exemplo, estaria aqui ou aqui, tanto faz, tá? E a gente vai aplicar o PU, né? Num perfilado aqui, né? Que a gente está improvisando como se fosse uma pingadeira, né? E aí é simples. É sempre importante que a superfície seja limpa, né? A superfície ela pode estar úmida, tá? Ela não deve estar encharcada, se ela estiver seca também, sem problema nenhum, certo? Bom, eu pego aqui então... E para esse tipo de aplicação, qual o produto correto? É o calha. É o calha, isso. É difícil de saber isso, né? Você vai aplicar uma pingadeira, uma calha, você fica na dúvida, é complicado. A Vedacity sempre muito inteligente, né? Bom, vou pedir para você segurar aqui também, Vitão, Tá. né? Para eu tentar Vai mostrar aplicar aqui. ou aqui? Acho que aqui vai parecer melhor, né, Bruno? Aqui em cima, aqui, né? Então, peraí, deixa eu ficar um pouco de pé. Bom, aqui um pouquinho de força, tá? Para sair, porque o produto ele é denso. Esse aqui é da cor bege. Aí tá vendo que conforme o corte que você faz no bico, vai ser o tamanho do cordão que você vai fazer, né? O diâmetro do cordão. Se você quiser um cordão um pouco maior do que isso, é só cortar ali o bico numa espessura um pouco maior. Mostra pra galera, vira aí a madeira. E ele não escorre, então pode ficar tranquilo. E, ó. Olha, Esse é vai o escorrer, teste, vai esse é o escorrer. Ele não escorre. Tá em qual câmera? Pra não fazer baderna. Pronto. Se não é só esse que não escorre, né? Todos da nossa linha de selantes e adesivos não vão escorrer. Bom, vamos pegar então o nosso perfilado que está simulando aqui uma pingadeira em chapa, tá? E a gente só vai posicionar aqui e apertar a pingadeira. Aí eu acho que uma coisa importante que a gente não citou nos outros produtos, a gente tem mais ou menos de 10 a 30 minutos para fazer essa colagem, né? Uhum. Então, aí de 10 a 15 minutos, 10 a 30 minutos o produto vai formar a pele, né? E aí depois disso ele não adere mais na nossa superfície. Então aplicou no máximo aí 30 minutos. Você tem que fazer a colagem do material ou o acabamento, tipo, né? O acabamento. Porque depois disso ele já começa a formar aquela pele e aí você já não consegue trabalhar. Vai ter problema depois. Legal. Pedrão, se isso aqui então, se em vez dessa madeira fosse alvenaria e em vez desse perfilado fosse uma chapa de pingadeira, eu poderia fazer exatamente o que eu fiz. Aplicar o produto e colar. Exato. Claro, na prática o pessoal sempre parafusa esse tipo nessa fixação, né? Mas eu poderia fazer assim porque ele suportaria. Sim, suportaria o peso, né? Ele tá apoiado ali e ele vai colar ali com a alvenaria e a chapa metálica. Sem Legal. problema. E sempre lembrando também de fazer a deixar parte aqui de do vedação ladinho, também aqui. com o produto depois. Exato. Se precisasse fazer uma vedação aqui, que no nosso caso, Sim. né? Nós faríamos também com o mesmo produto. Uhum, Certo? Exato. Legal, foi bom o nosso teste. Então, depois de 2 dias, isso aí para você tirar vai ficar difícil. Vai, né? Não Tá. vai sair tão fácil, não. Porque de acordo com a umidade do ar e a espessura Aqui, que eu apliquei pelo ali, ar-condicionado aqui. 2 dias para secar isso aí. Tô brincando, não calculei. Mas é mais ou menos assim, Não. calcula.
Bom, legal. Vitão, fala pra gente como que você, como um engenheiro civil do Núcleo de Engenharia da Vedacity Pro, pode contribuir com as construtoras que querem adquirir os novos produtos da linha de selantes da Vedacity Pro. Vamos lá. Bom, como núcleo de engenharia, como eu comentei, a gente faz especificações técnicas, né? Então, a gente vai te falar onde você deve indicar qual material, onde você deve aplicar, qual material você vai aplicar e como você vai aplicar. Então, se você tem alguma dúvida sobre selantes ou sobre qualquer outro produto da Vedacity, entre em contato aí com a gente através do consultor que já te atende ou através do nosso saque, do nosso site. E aí a gente vai pegar a sua planta, ver a sua obra, o que você tem e especificar o material correto, passar um descritivo de como é que é feita essa aplicação do selante, por exemplo. A gente vai passar um descritivo de como é que é feito o preparo do substrato, a aplicação do selante até o acabamento, fazer um quantitativo de material e te mandar com um detalhamento gráfico também. E esse serviço todo de graça. Não tem... Nossa, fiquei com vontade agora de ligar para você, viu? Legal. Pedrão, foi um prazer estar aqui com você novamente. Espero que você volte para a gente falar de outros produtos aqui da Vedacity. Em breve teremos novidades aí. Né? Sim, com certeza. Sério? Em breve? Não pode contar? Não, em breve novidades. Aí você sabe é isso, que em breve vai ter novidade. Não tem spoiler pra nós aqui? Não, ainda não. Nem pra gente deixar, tipo, uma sombrinha. Quem é esse Pokémon, assim, sabe? Que aí, pessoal, eu sou... Tem, não? Não, vamos deixar ainda aí, ainda não. Deixa só uma sombra qualquer aí, vai ter alguma novidade. Deixa eu, assim, em breve. Posso falar que tá novidade aí em adesivos excelentes, a Vedacity vai ter bastante pro ano que vem. Então... Quem sabe aí ano que vem a gente conversa aí de novo para mostrar aí as novidades aqui, com certeza. Legal, hein? Fiquem de olho, então. Bom, pessoal, para quem curte o podcast do Professor das Obras, para quem gosta de informações da construção civil, eu não gravo só com a Vedacity, gravo também, né, sobre outros assuntos. Então entrem aí nas playlists do podcast do Professor das Obras, curtem, comentem, compartilhem os vídeos que vocês mais gostam. Nós estamos nas principais plataformas de áudio, de vídeo, nas redes sociais. Se você precisar falar com um de nós, nós deixamos o nosso contato e ficamos à vontade para responder vocês quando precisar. Beleza, Vitão? Isso aí. Muito obrigado, Vedacity Pro, por mais esse papo. Muito obrigado por esses produtos bons que foram colocados no mercado. Um grande abraço para todos e tchau!